Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Abramos as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. E quando você abrir a sua Bíblia, deixa ela aberta aí nessa página. Vamos orar ao Senhor e nesta oração você vai orar por você. Peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Segundo Reis 7, Bíblia aberta, feche seus olhos, ore, peça a Deus para falar com você através dessa palavra. Senhor, eis-nos aqui em Tua presença, em Tua casa, com o Teu povo, alegres pelo privilégio de louvar o Senhor, e te louvamos porque o Senhor é digno. Agora nós estamos alegres porque nós vamos ler a Tua palavra, confiantes em que quando a Bíblia é lida, o Senhor está falando. Guia-nos, Santo Deus, a Tua verdade, guia-nos a palavra do Senhor para nós nessa noite. Que o Senhor ministre em cada coração. Um coração sedento, faminto, aberto, mas que teu Espírito, que é todo poderoso, também quebrante e abra o coração que está fechado e indiferente para o Senhor. Mas que o Senhor fale com todos nós aqui hoje, para a tua glória, para a nossa salvação e alegria em ti, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor que se encontra em 2 Reis, no capítulo 7, aqui, o Senhor nos diz assim, a partir do versículo 3. 2 Reis 7, 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade de Samaria. E eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, lá dentro nós vamos morrer de fome. Mas se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer também, do mesmo jeito. Vamos, pois, lá para o acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se eles nos matarem, morreremos. E ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Mas quando eles chegaram lá às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar as suas vidas, eles fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Nos dias do profeta Eliseu, lá nos anos 800 a.C., naquele momento, eram os sírios que estavam em constante guerra contra os israelitas. Não os assírios, mas os sírios, com S. Os sírios, eles odiavam os israelitas, eles eram vizinhos quase que de fronteira, lá no extremo norte do país. O reino já estava dividido já há quase 200 anos,
sendo que no norte nós tínhamos Israel, tendo por capital Samaria, né, e o sul lá com Judá, tendo como capital Jerusalém. E a história aqui ela acontece no Reino do Norte, lá em Israel, na capital Samaria. E os inimigos da vez, os sírios. O profeta Eliseu, os sírios odiando os israelitas, e sempre atacando os israelitas, invadindo o território, promovendo matanças, sempre tentando ali eliminar, né, deixar o restinho do que os assírios, né, tinham deixado. Pois bem, nesse momento aqui, do texto específico, a Síria veio e organizou um sítio ao redor da capital Samaria. Você sabe como funcionava o sítio, mas vamos nos lembrar. Era uma forma de vencer o inimigo quase que sem lutar. E assim, então, através do sítio, você derrotava o inimigo sem perder os seus próprios soldados. Era uma estratégia de guerra muito usada no mundo antigo. Isso porque você se lembra que no mundo antigo, as capitais elas sempre tinham muralhas. Porque o alvo principal, quando um país entrava em guerra contra um outro país, era a capital. Quando a capital era tomada, o país caía e era dominado. Porque lá na capital estavam os principais templos religiosos, e a religião sempre foi o principal elemento das culturas. Você destruiu uma religião, você destruiu uma cultura. Lá estavam os principais palácios, onde estavam abrigados os principais governantes. Então, o alvo eram as capitais. Para proteger as capitais, então, eles faziam grandes, fortes, imponentes muralhas, já que não dava para fazer uma muralha e proteger o país inteiro. Então, protegia pelo menos a capital. E aí, assim, quando um exército inimigo chegava lá nas muralhas da capital, significava que grande parte do país já tinha caído. Os outros, do lado de fora, muitos já tinham morrido. Mas, nos arredores da capital, moravam os camponeses, aqueles que cultivavam a terra, criavam animais para alimentar suas famílias e alimentar quem morava lá dentro da capital. Acontece que, quando eles sabiam que o inimigo estava avançando, eles abriam os portões da capital e chamavam os camponeses, as pessoas que moravam do lado de fora, para todo mundo correr e se abrigar ali, comprimidos dentro da muralha, a fim de que eles pudessem resistir ali o maior tempo possível. Aí eles sempre mantinham dentro da capital um estoque de comida, um estoque de água fresca, os medicamentos que eles tinham na época, armamentos, uma parte do exército ficava abrigado ali dentro das muralhas também. Para que então, quando o inimigo viesse, eles preservassem a maior parte da população possível. Aí o inimigo vinha e sitiava a capital. E o que é que eles faziam? Colocavam o seu exército do lado de fora e não atacavam, não. Mas eles não deixavam entrar mais comida, eles não deixavam entrar mais água fresca, eles faziam de tudo para fazer com que a vida lá dentro da muralha fosse se degradando lentamente. No início, tudo bem, havia estoque de comida e água limpa, mas com o passar dos dias, das semanas, dos meses até, em alguns momentos, a comida acabava, aí eles começavam a sacrificar os animais de guerra e de trabalho. Mas a água, não tinha como purificar toda a água. A água ela ia se tornando, né, dia após dia, cada vez mais podre, e ela começava a adoecer a população. Então, quando o sítio demorava e a população trancafiada lá dentro das muralhas não se rendia, eles iam morrendo de fome e de doenças. E quem ficava ali do lado de dentro, ali tinha a morte lenta, a miséria completamente estabelecida do lado de dentro das muralhas. E é isso que estava acontecendo ali naquele momento da vida do ministério do profeta Eliseu. Os sírios vieram e sitiaram a capital Samaria. A situação ali se tornou mas tão caótica, a comida ela já estava tão escassa,
que a inflação lá dentro chegou no seguinte patamar: uma cabeça de jumento valia quase 1 quilo de prata. Prata que antes do sítio era tesouro, era moeda valiosa, era aquilo que movimentava parte da economia. Agora, quando você está com fome, você não come prata, você não come ouro. O ouro, a prata perdem o seu valor, e a comida é que é o bem mais precioso. Por isso, uma cabeça de jumento passou a valer quase 1 quilo de prata. O que é que eu vou fazer com prata aqui se eu não posso alimentar os meus filhos? Você tem um jumento, né? Me venda a cabeça do seu jumento. Agora, aquilo ali era uma descrição da crise estabelecida ali, tão grande que, de propósito, foi citado esse animal, porque você se lembra? Os israelitas não comiam carne de jumento. Era um animal abominável para eles, porque Deus, lá em Levíticos 11 e Deuteronômio 14, havia proibido que se comesse a carne de um jumento. Portanto, aquela população ali, aquelas pessoas que estavam ali, eles nunca em uma circunstância normal pensariam em comer carne de jumento, porque comer carne de jumento significava que eles estavam pecando contra Deus, quebrando a lei do Senhor. Então era carne de um animal abominável para eles, que nunca, em outro momento das vidas deles, serviria para alimentá-los. Mas, não obstante ser um animal impuro para eles, um animal abominável, a cabeça, que era a parte da pior carne, que só tem osso, não tem quase nada para você extrair ali para alimentar os seus filhos, valia quase 1 quilo de prata. Tal era a fome daquela população. A situação estava mas tão caótica que a cabeça de jumento valer 1 quilo de prata não é nada. Triste foi o que o rei viu. O rei um dia, você se lembra, estava caminhando, fazendo uma inspeção nas muralhas, para ver por quantos dias eles ainda resistiriam ao sítio, e fazer um levantamento geral da tropa e da situação da cidade, e eis que uma mulher grita por socorro, pede a intervenção do rei. E o rei: acaso eu sou Deus para te ajudar? E ela ignora o lamento do rei, e ela faz o seu desabafo e conta o que tinha acontecido na casa dela. Eu tenho minha amiga, eu tinha um bebê e ela tem um bebê, e nós fizemos uma negociação. Nós juntamos e nós comemos o meu bebê, e depois de termos comido todo o meu bebê, nós comeríamos o bebê dela. Só que quando chegou o momento de nós comermos o bebê dela, ela escondeu o bebê dela. O rei falou: meu Deus, o rei rasgou suas vestes, mostrou para todo mundo que ele estava vestindo por baixo das vestes reais, porque ele ainda tentava manter uma ordem, uma aparência de alguém que tinha algum controle sobre a situação, mas por baixo ele estava vestido de pano de saco, e essa era a real situação daquele povo naquele momento. Mas Deus se compadeceu dos israelitas sitiados dentro de Samaria, e ele então se levantou de surpresa e promoveu um livramento milagroso, extraordinário para aquele povo. Capítulo 7, 6, diz que o Senhor ele tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que eles disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar as suas vidas, eles fugiram, e fugiram tão às pressas que deixaram tudo lá no acampamento militar. Então Deus, ele vem e faz algo, ou nos ouvidos do exército, ou usando as forças da natureza, o texto não relata. O fato é que o exército dos sírios, eles ouviram em alto e bom tom que um exército que não existia, foi Deus confundindo as suas mentes, os seus ouvidos, mas um grande exército, maior do que o exército deles próprios, e eles estavam vindo ali às pressas, com cavalos e carros de guerra. E os sírios, que não eram bobos, entenderam: a gente dá conta de vencer os israelitas, que estão morrendo, fracos, sem ninguém com condições para revidar lá do lado de dentro. Mas se forem os hititas,
Ou se forem os egípcios, aí nós é quem seremos os mortos quando aqueles cavalos chegarem aqui. E eles então saíram em fuga às pressas, deixando todo o acampamento intacto. Só que o milagre aconteceu de noite. E como a população estava presa dentro das muralhas, ninguém soube que Deus já tinha livrado eles. E por um momento, então, eles estavam com fome, doentes, na total miséria, porém completamente já libertos, livres pelo Senhor. Mas ninguém sabia. A boa notícia do que tinha acontecido lá do lado de fora ainda não havia chegado para eles, porque tudo aquilo aconteceu de noite. Mas logo após a fuga dos inimigos, entraram em cena 4 leprosos. Você se lembra que os leprosos, naquele contexto bíblico, eles eram tidos por amaldiçoados por Deus. Tanto é que quando um homem ele se tornava leproso, ele tinha que deixar todo o seu convívio familiar, ele tinha que deixar seu emprego, ele tinha que deixar a cidade. Ele não podia morar nem na cidade, ele não podia nem dividir os mesmos espaços públicos com as pessoas sãs. Eles tinham que ser exilados para viver lá do lado de fora. E ali, então, naquele contexto de capital, aqueles leprosos, eles não podiam viver do lado de dentro. E, inclusive, eles não podiam se refugiar do lado de dentro das muralhas. E eles ficavam ali, morando do lado de fora. E porque eles não podiam trabalhar, muitos deles, com o passar do tempo, eram abandonados pelas suas famílias, eles viviam em mendicância e viravam mendigos mesmo, pessoas miseráveis para o resto das suas vidas sofridas. Aí, então, lá no sítio, onde os mais vulneráveis estavam ali do lado de fora, vivendo do lado de fora, eram aqueles que, além de estarem enfermos e tidos por amaldiçoados por Deus, eles também não tinham nenhuma possibilidade de se defender, nenhuma possibilidade de se proteger, nenhum lugar para se refugiar. Então, a situação daqueles leprosos mendigos ali, ela era caótica, porque caso o inimigo viesse para atacar as muralhas, quem seriam as primeiras presas? Eles, completamente indefesos, completamente expostos. Eles é que seriam os primeiros a morrer. O povo saudável, que já não estava mais saudável, e, portanto, agora vivendo em miséria dentro das muralhas, eles estavam em total sofrimento. Imagina qual era o estado da miséria dos miseráveis. Aquela era a condição daqueles pobres, 4 leprosos, mendigos, que estavam naquele momento do lado de fora da muralha, sem nenhuma proteção, esperando o momento em que o exército ia entender, acabou o sítio, vamos invadir a cidade, e se havia a possibilidade de alguma rendição para quem estava do lado de dentro, para eles não havia essa opção, pois eles seriam esmagados pelo exército dos inimigos. Mas lá, na miséria da miséria, os mendigos eles tiveram um plano. Eles eram leprosos, mas não bobos. E eles então refletiram da seguinte forma: olha, se nós ficarmos aqui na porta, nós vamos morrer. Está todo mundo morrendo? Se nós continuarmos aqui, nós vamos morrer também. Se nós entrarmos escondidos, a gente se camuflar aqui, e nós entrarmos de uma forma escondida aqui dentro da cidade nós vamos morrer também, porque quem está lá dentro está morrendo de fome. Então aqui no portão a gente morre, lá dentro da cidade a gente morre também, e não está tendo nenhuma opção de salvação para nós aqui, nos refugiando no nosso povo. Então vamos fazer o seguinte, a única possibilidade que há para nós é tentar por misericórdia, vamos tentar a sorte, vamos lá para o acampamento do inimigo, e aí nós vamos nos render a eles. Se eles nos matarem, nós já somos mortos, nós já estamos mortos, é só questão de tempo, mortos pelo nosso próprio povo, mortos pela nossa própria sorte, senão mortos pela nossa própria enfermidade. Agora, vai que eles aceitam a nossa rendição, a gente pode sobreviver,
e ainda ganhar um pouquinho de vida para frente. Vai que até eles nos deem ali as sobras das suas comidas. Afinal de contas, lá nas tendas do inimigo era o único lugar que tinha comida em toda aquela redondeza ali. Os leprosos, então, concordaram e foram até o acampamento do inimigo. E quando eles chegaram lá para se encontrar com os exércitos sírios lá, com os soldados sírios e se renderem aos sírios, o que foi que eles encontraram? Nenhum soldado inimigo, ninguém representando o exército, mas o acampamento todinho armado, cheinho de comida, água limpa e muitos tesouros deixados para trás. E a festa estava pronta. Ganharam um banquete imenso e de graça. Comida, bebida, roupas, armas, prata, ouro, tudo que era suficiente para alimentar um exército imenso por dias, tudo à disposição daqueles 4. De graça, totalmente de graça. E ali naquele momento, os 4 leprosos, eles agiram como soldados quando venciam as batalhas. Eles despojaram o inimigo completamente. Porque quando um exército derrotava o outro exército, o exército vencedor tomava as armas, os tesouros, a comida, a água do exército que havia sido derrotado. E foi isso que aqueles 4 leprosos fizeram com todo o exército sírio. Ficaram com toda a bagagem, com toda a comida, com todas as armas, com toda a prata, com todo o ouro, com os animais que eles deixaram para trás. Aqueles 4 leprosos despojaram completamente o exército sírio. A diferença daqueles 4 mendigos para um exército, quando vence a batalha, é que quando o exército despoja o inimigo, ele tem que ter lutado. Ele tem que ter empunhado a espada. Ele tem que ter arremessado alguma lança, atirado uma flecha. Ele tem que ter exposto a sua vida à morte. E em sobrevivendo, vencendo, eis aí os despojos. No caso dos 4 leprosos, eles despojaram o inimigo sem precisar lutar. Não lutaram nada. Ganharam muito e totalmente de graça. A nossa história é exatamente essa história. Essa é a história da sua vida, caso você esteja em Cristo. Essa é a história da sua relação com Deus. Esse é o contexto em que você tem vivido desde aquele dia em que você se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus. Isso porque um dia nós fomos leprosos, espiritualmente falando. Lepra, no contexto bíblico, é sinônimo, ilustra o pecado. Porque a lepra afastava o pecador do convívio do povo de Deus. E a palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Você se lembra, por exemplo, que o único momento na existência do Senhor Jesus em que Deus Pai virou as costas para ele foi justamente quando o meu pecado e o seu pecado estavam sobre Jesus. Deus, não suportando a impureza dos nossos pecados, por um momento abandonou o Senhor, levando ele a clamar, né, Deus, meu, por que me desamparaste? Por causa do meu pecado e do seu pecado. E isso nos diz em alto e bom tom que nós éramos leprosos espiritualmente falando, completamente separados da comunidade de Deus, completamente dados à morte, completamente desprotegidos, completamente à mercê do próximo e do próximo ataque do inimigo. Nós vivíamos miseravelmente num mundo completamente sitiado e dominado pelo inimigo das nossas almas. Mas, quando nós éramos leprosos, mendigos, vivendo na miséria das misérias, o Senhor nos deu uma imensa vitória. Quando éramos miseráveis, famintos, entregues à morte, nós fomos colocados diante de um banquete e de um tesouro imenso, abundante, delicioso, eterno. Quando nós éramos pecadores,
nós fomos alcançados pela graça de Deus, do Todo-Poderoso. Nós fomos colocados diante do maior de todos os banquetes da criação. Nós fomos colocados de uma vez por todas diante da mesa de Deus Pai. E assim como aqueles leprosos despojaram o inimigo sem lutar, nós também desfrutamos de tudo isso, sem nós termos feito nada por merecer. Simplesmente ganhamos tudo isso, porque o Senhor agiu com o seu milagre em nosso favor. Por causa da sua graça e do seu amor, Ele nos resgatou e nos colocou diante de todas essas bênçãos eternamente abundantes. Quando olho para essa história, me deparo com a minha própria história, me lembro lá de Romanos 8, 18, se não me engano, quando nos é dito que as nossas lutas aqui nessa vida, sim, elas existem, elas são uma realidade, mas em nada elas se podem comparar com essa glória extraordinária que foi manifesta nas nossas vidas. Que nós não somos mais mendigos, nossa lepra já foi curada de uma vez por todas. Nada, nunca, jamais poderá nos afastar desse banquete e desses tesouros. Isso deve nos levar, irmãos, a um estilo de vida em que a gratidão nos move à obediência. Reconhecidos sempre gratos ao Senhor, porque sem levantarmos uma só espada, despojamos o inimigo e agora estamos entre os mais ricos da terra e de toda a criação, por causa dessa graça abundante derramada sobre nós, quando nós éramos imerecedores de tudo isso. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eis aí um motivo para agradecer. Se você está em Cristo, você vive diante de um banquete, você vive diante de uma guerra totalmente vencida, em que você não tem que empunhar uma só espada, em que você já desfruta dos méritos do vencedor e vive como vencedor por causa da vitória que Ele próprio conquistou por nós. E se sim, hoje você está chorando, enfrentando dores, os sabores dessa vida, não estou aqui de forma alguma tentando amenizar a sua dor, tentando descaracterizar a sua luta, de forma alguma. Mas com essa palavra, o Senhor nos chama a nos lembrarmos que, apesar da grandeza das nossas dores aqui nesse mundo, apesar das nossas lutas aqui nesse mundo, essa graça, essa glória, jamais poderão ser sequer arranhadas por causa dos nossos dissabores nessa existência presente. Por isso, você pode, se esse é o seu caso, orar: Senhor, me ajuda a enxergar a Tua graça. Me leve para aquele nível de maturidade espiritual, tal qual o Senhor concedeu para o apóstolo Paulo, quando ele sofrendo ali com aquele espinho na carne, ele foi levado a entender que a graça do Senhor lhe bastava, que por isso ele não precisava nem ser liberto daquele espinho que tanto atormentava, porque a graça do Senhor lhe bastava. Que o Senhor abra os nossos olhos para não sermos ingratos, que enfrentemos sim as dores dessa vida, que choremos sim as lágrimas dessa militância espiritual em que nós estamos ainda, mas que nós sempre nos lembremos de que travamos essas batalhas como mais do que vencedores. E é isso que nós somos, porque o Senhor já desbaratou esse exército inimigo sem que nós fizéssemos nada. Mas se você não está em Cristo, se Jesus não é o seu Salvador, se você não segue Jesus, se você não ama a palavra do Senhor, essa palavra diz para você que você ainda é um leproso espiritual. Você ainda está como aqueles leprosos, diante da morte certa, vivendo em miséria, ainda que o mundo te anestesie, ainda que o mundo te iluda para você não enxergar a sua miséria, mas você é um leproso, uma leprosa espiritual, porque os seus pecados fazem separação entre você
e a fonte da vida, que é o nosso Deus e Pai. E se este é o seu caso, essa palavra é um convite para você, um convite para a cura, um convite para a vida. E essa palavra do Senhor para você é: arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se disso que faz separação entre você e Deus, creia no Senhor Jesus, abrace o Senhor Jesus, leve sua vida até Jesus para Ele te salvar. Quando você fizer isso, arrependido dos seus pecados e depositando a sua confiança no Senhor Jesus, se colocando à disposição do Senhor Jesus, você também será levado para um banquete, para uma festa e para tesouros eternos. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui e obrigado porque assim o Senhor nos fala nessa noite, nos lembrando daquilo que o Senhor fez em nosso favor, nos lembrando de quem éramos quando não tínhamos o Senhor, nos lembrando de quem nós somos agora que estamos no Senhor. Obrigado, Santo Deus. Obrigado por esse banquete que é o Senhor próprio. Obrigado por esses tesouros que são o Senhor próprio. Obrigado por essa riqueza, por todas as bênçãos advindas da pessoa do Senhor em nós. Obrigado, Santo Deus. Nos ajuda, Senhor, apesar das lutas dessa vida, não desprezando as dificuldades dessa militância presente, mas sermos levados a enxergar que no Senhor nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nos lembrarmos de que, apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, do nosso cansaço, nós estamos permanentemente assentados diante de uma mesa farta, tendo os seus olhos fitos em nós, olhos de amor, nos vendo como filhos. Bênção essa que nunca, nunca poderá ser retirada de nós. E assim, Santo Deus, renova em nós a tua paz, renova em nós a tua alegria, renova em nós a gratidão espiritual, para que assim, então, movidos por essa gratidão, vivamos vidas que honram o Senhor em todo o tempo. Para a tua glória, Santo Deus, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.